Ao que tudo indica, Paradise vai mergulhar fundo na ficção científica porque há muitos indícios de que nós estamos trabalhando com viagem no tempo. Eu gostei muito desses 3 primeiros episódios, eu gostei muito de ver o que aconteceu com o mundo de fora, gostei muito de ver como que tá o bunker depois de tudo que aconteceu no final da primeira temporada e eu tenho um palpite que até o final dessa segunda temporada a gente vai estar torcendo pela Sinatra e aqui nesse vídeo nós vamos comentar esses episódios com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo da minha cobertura de Paradise. Eu sou um grande fã de ficção científica, então não teria como eu deixar passar uma série como essa. Toda semana aqui no canal Matheus Mendes a gente vai ter a análise do episódio da semana, portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sino de notificação também. Isso é muito importante para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo, porque o YouTube não anda entregando muito bem os meus vídeos, vai entender. Se você treina, faz academia, crossfit e quer comprar os seus produtos com desconto, suplemento, roupa de treino, usa o cupom Matheus lá no site da Growth, que você, além de economizar, você também ajuda na criação de conteúdo por aqui. Tudo indica que o verdadeiro plano da Sinatra é voltar no tempo para salvar não apenas o mundo da destruição, como também a vida do seu filho. Na temporada passada, a gente viu que a Sinatra começou com essa obsessão de criar um bunker embaixo da terra e funcional para o fim do mundo, depois que ela assistiu a palestra daquele cientista antecipando a erupção do vulcão. O bunker foi construído com sucesso, a Sinatra conseguiu salvar a vida de 25 mil pessoas e ela conseguiu dar qualidade de vida a elas, o que é mais importante. Mas a gente viu aqui no terceiro episódio dessa segunda temporada que a construção desse bunker, desse buraco na terra, ele não era a solução final, era apenas uma medida temporária, uma medida paliativa. Esse mesmo cientista falou para ela na cena aqui no bar sobre o efeito Vênus, que após o tsunami, as pessoas que conseguissem sobreviver por milagre, elas iriam viver numa terra devastada. A terra se resfriaria, mas depois iria aos poucos ser aquecida novamente. Primeiro devagarzinho, depois muito rápido. A temperatura ia subir a ponto que os oceanos iriam evaporar e nesse momento a pressão esmagaria tudo que ainda estivesse de pé. Ele falou que essa seria uma morte muito horrível e que quem presenciasse esse momento ia ter desejado morrer lá no tsunami. A Sinatra fala para ele que ela é uma pessoa ótima em encontrar soluções para problemas difíceis. Ele até brinca com ela e disse que a solução para esse problema era algo que o dinheiro dela não pode comprar, que nem ela pode comprar o tempo. Mas será mesmo que a Sinatra não pode comprar o tempo? Vimos que ela está transferindo grande parte da energia do bunker para um projeto secreto. Nós sabemos porque ela falou que cravar um buraco bem grande e se esconder nele não era um plano final. Ela falou isso para o cientista, que ela não gostaria que a sua geração vivesse a vida toda debaixo da terra. Ela queria um mundo para que os filhos dela, os descendentes dela, pudessem aproveitar. E se era de tempo que ela precisava, parece que ela está dando um jeito de conseguir. Tudo indica que Alex é uma máquina ou um projeto que irá permitir essa viagem temporal. Vimos aqui nessa segunda temporada que a Sinatra conheceu o agente Billy Pace quando ela tinha um serviço para ele, que ele pressionasse aquele cientista a vender para ela a empresa dele. Ela até fala para o pai do Cal que isso significaria a sobrevivência do mundo inteiro e diz que nem estaria exagerando. Nesse momento que o Cal é eleito presidente, os planos para a construção do bunker já estão em andamento. Tudo que ela precisava para construir o bunker, ela já tem. Então, essa empresa, esse estudo, tudo que esse cientista estiver desenvolvendo, ela precisava dele para o que viria depois. A empresa que a Sinatra queria comprar trabalhava com função de onda avançada, superposição e entrelaçamento quântico. Não tem como ficar mais claro do que isso. Sim, são termos difíceis que ninguém entende nada, mas se você já assistiu bastante ficção científica, você já reconheceu. Por exemplo, a superposição, o entrelaçamento quântico, isso foram termos que a gente ouviu bastante lá em Dark, por exemplo, quando falou-se lá do gato de Schrödinger. Alex era o nome da esposa desse cientista e ela morreu lá naquela cena, Antes do cientista morrer, ele aplicou nela ali alguma coisa que a matou também. Então tudo indica que Alex é o nome do projeto, do estudo que esse cientista estava trabalhando. E ele nomeou esse projeto em homenagem à sua esposa doente na época. Projeto esse que ele estava trabalhando com o Link antes do Billy Pace matar ele. Como aparentemente viagem no tempo é algo extremamente perigoso e instável, o Link quer ir até Colorado e matar Alex,
para impedir que Sinatra utilize os estudos que ele e seu professor desenvolveram. O objetivo da Sinatra é voltar no tempo para salvar o mundo, impedir o apocalipse, impedir o efeito Vênus. E é por isso que ela não foi pega pelo polígrafo. Ela disse que ela não está fazendo nada buscando ganho pessoal. O que ela está fazendo é pensando no ganho coletivo. E parece que a gente já está assistindo um loop temporal de certa forma. Antes de ser morto pelo Billy, o cientista ele pergunta se o Billy acredita que ele está ali por um motivo, né? Se ele acredita que as coisas são entrelaçadas. Ele fala muito sobre probabilidades, ele fala muito sobre 50% de chance de chuva, 50% de chance de sol. Ele fala que escolheu acreditar que tudo deu certo e diz que se tudo deu certo, aí ele dá um lenço de papel pro Billy e pede pro Billy não matar o Link. Depois que o cientista morre, o Billy quase que imediatamente tem um sangramento nasal. Como que o cientista sabia disso? Porque ele ofereceu o lenço que o Billy usou para secar aquele sangue. Com certeza tem a ver com o estudo que ele estava desenvolvendo. Ele disse que resolveu acreditar na 50% de chance de que as coisas dariam certo, e eu acho que o estudo dele já tinha previsto isso. Nas cenas do Xavier gemendo de dor e alucinando, a gente vê, né, a técnica de imagem que eles resolveram mostrar, a gente vê vários Xavier, né, vários rostos do Xavier. Tem uma hora que ele está em pé e parece que tem dois Xavier também. Parece que a série já está dando a entender que está havendo alguma superposição, algum entrelaçamento quântico. Sei lá, eu posso estar viajando aqui e pode ser que essa imagem assim craquelada como um espelho partido, seja só a forma como eles queriam mostrar que o Xavier estava delirando, mas vocês vão ter que concordar comigo que o Xavier e o Link possuem alguma conexão. Primeiro, que durante a queda do avião, o Xavier sente ali uma dor de cabeça que parece que tem uma frequência sonora atingindo a onda cerebral dele, sei lá, ele tem uma dor de cabeça muito estranha na hora que aquele avião tá caindo. E no final do primeiro episódio, quando o Link tá batendo na porta pedindo pra Annie abrir, ele sente essa mesma dor de cabeça, como se tivesse alguma frequência sonora mexendo com o cérebro dele, frequência sonora que só ele consegue ouvir. Para completar, durante as lembranças e alucinações do Xavier, tem um momento que ele vê o Link. Ele tá alucinando ali, vendo a sua esposa, e do nada a imagem muda pro Link, sendo que o Xavier nem conhece o cara. Será que essa é uma memória do Xavier ou é uma memória de uma versão futura do Xavier que se entrelaçou e acabou se conectando com a mente do Xavier do passado? O que vocês acham sobre isso? Falar pra vocês que eu tô começando muito a gostar da Jane e da Sinatra. Sim, eu sei que elas são as vilãs, mas elas são vilãs muito boas no que fazem. Primeiro que a Jane descobriu que a Sinatra acordou e já deu um jeito de ir lá visitar ela no hospital para ter certeza de que a Sinatra ia confirmar as versões do fato que ela já apresentou. E a Sinatra, ela se fez de boba ali, né? A Sinatra não é estúpida nem nada, ela se lembra muito bem de tudo o que aconteceu, só que ela tá preservando pela própria vida. Além do que, ela precisa estar viva, né? Porque ela tem um plano muito maior em andamento. Depois a Sinatra ainda conseguiu manipular o teste do polígrafo e no meio do interrogatório ela ainda deu a ordem pra Jane matar o novo presidente. E pra falar desse novo presidente, uma aspas aqui, que cara idiota, né? Ele era um idiota como vice-presidente e continuou sendo ainda mais idiota como presidente. Aquela cena dele gritando e querendo colocar moral em cima da Sinatra foi a coisa mais vergonha alheia que ele fez aqui nessa série. E no momento que a Sinatra quis ele morto, ele morreu. A Jane ia colocar a culpa no grupo rebelde que está sendo liderado ali pelo filho do Cal no bunker. Por isso que ela fez um X ali nas costas do presidente morto. Mas ela acabou vendo uma oportunidade de incriminar a Robinson e assim ela fez. Com o presidente morto, as pessoas vão ficar com medo novamente. Horas, é o segundo presidente que é assassinado dentro desse bunker. Ninguém mais vai querer esse cargo. E nesse momento de tensão, os bilionários eles vão recorrer a uma pessoa forte para segurar as rédeas. E essa pessoa vai ser a Sinatra. Pode até ser que a Sinatra não se torne a presidente, pode ser que ela até coloque uma marionete para ficar de bucha ali, mas no final vai ser ela que vai estar dando as cartas novamente. Agora, eu gostei muito da forma como Paradise iniciou essa segunda temporada. Eu vi muitos comentários negativos na internet falando que é uma série de ficção científica, virou uma série de romance, mas eu não concordo nem um pouco. Eu achei esse começo muito incrível. Primeiro, que valeu muito a pena assistir como que foi o fim do mundo da percepção de quem ficou de fora do bunker. Foi muito interessante também ver que a ação do Cal naquele avião ajudou a salvar a vida de pelo menos 30% do planeta Terra. Só recapitulando, quando o tsunami estava vindo, né, e o mundo estava acabando, as nações elas estavam atacando umas às outras, atirando bombas nucleares, e todo mundo esperava que o Cal puxasse ali o botão vermelho e ele explodisse o mundo inteiro utilizando do arsenal americano. Mas ao invés disso, ele deu uma chance às pessoas. Ele ativou um outro dispositivo, o dispositivo que fritou todos os dispositivos eletrônicos da Terra.
era dito, né, que se ele ativasse esse, a Terra ia voltar 500 anos no tempo, em caso de evolução, mas ele conseguiria impedir todas as bombas de explodir, até mesmo as bombas que já tinham sido lançadas. Assim ele fez, e é por isso que a gente está tendo essa segunda temporada. Foi assim que a Annie sobreviveu, foi assim que a esposa do Xavier sobreviveu. Então eu achei muito interessante ver também como que a Annie fez para sobreviver no pós-apocalipse. Gostei muito de ver a história do passado dela, gostei muito de ver que o estudo dela de medicina acabou sendo muito útil depois do fim do mundo. Gostei de ver o medo dela quando chegaram aqueles caras ali em Graceland, porque eu fiquei com medo também. A gente está acostumado com histórias de fim de mundo e quando tem uma mulher sozinha e chega um grupo de 5 caras, as coisas não são nada boas, né? Pelo menos não tendem a ser nada boas. Então eu fiquei muito feliz quando os caras se provaram ser legais com ela. Eu de verdade gostei. Eu achei que foi um ponto de partida muito interessante para essa segunda temporada e conectar ela com o Xavier na cena final foi a cereja do bolo. Mas eu fiquei bem emocionado na cena que a Annie abraça o Link e ela começa a chorar. A Annie nunca teve uma vida lá muito boa antes do fim do mundo. Ela sofria com a mãe, ela parecia que ela não se encaixava, tanto que ela tem até dificuldade em responder aquela pergunta do que ela sente falta de antes. Porque assim, ela sente falta do trabalho. Imagina que triste isso. Você sentir falta do trabalho no fim do mundo. Depois do tsunami e depois do fim dos equipamentos eletrônicos, ela ainda ficou 689 dias sozinha ali naquela casa, porque a amiga, a única amiga que ela tinha, ela perdeu nos primeiros dias. Ou seja, ela tá há muito tempo sozinha, sem ter qualquer tipo de contato humano com ninguém. Faz quase 3 anos que ela não fala com ninguém, que ela não toca em ninguém. Então foi muito claro essa reação defensiva que ela teve quando do nada apareceram 5 homens na casa que ela estava morando. Depois que o Link consegue derrubar cada uma das barreiras que ela levantou e ela o abraça, cara, isso é muito poderoso para ela. Por isso que ela começou a chorar descontroladamente. Um abraço numa pessoa que está nessa situação, na defensiva e sem contato humano há quase 3 anos é algo muito poderoso. Agora, que azar a Annie engravidar do Link na primeira relação que eles tiveram, né? A gravidez em um mundo pós-apocalíptico é uma das situações mais perigosas que uma mulher pode passar. Eu tava torcendo muito para Annie ir com o Link até o Colorado, mas eu acho que inicialmente ela não estava comprando muito toda a história mirabolante que ele estava contando, não. Mas depois que a barriga cresceu e depois que ela teve prova através do Xavier que o bunker existe, agora ela quer ir até lá, né? Agora esse é o único objetivo de vida dela. O episódio que acompanhou o Xavier nesse mundo pós-apocalíptico também foi um episódio muito interessante. Foi muito legal ver esse outro lado dele, né? Esse lado dele galante, esse lado dele que estava ali fazendo de tudo para conquistar a sua futura esposa. A gente viu o lado sério e o lado policial dele na primeira temporada, então foi interessante ver um contraponto. Eu gostei também de ver a cena dele interagindo com as crianças. Mostra que o Xavier não tem muita noção de como que tá esse mundo, né? Cara, aquelas crianças estão vivendo 3 anos em um mundo pós-apocalíptico, sozinhas, perderam os pais, não tem um adulto na vida delas. Imagina o que essas crianças já passaram e o que elas já viram. E o Xavier se oferece para ler um livro infantil para elas. Na cena que as crianças enterraram o cara ali que o Xavier matou, parece que essa é uma tarefa muito corriqueira para elas, sabe? Ou seja, a morte é algo comum. Elas lidam com isso como se não fosse nada, não tem mais o mesmo peso. E é por isso que pediram para o Xavier o casaco dele quando ele morresse, né? Porque já era esperado, as crianças estavam esperando que isso fosse acontecer em algum momento. Todos os adultos da vida dessas crianças já foram, então elas meio que tratam morte como banal. Agora, uma cena que me deixou muito surpreso é a cena que o menininho, ele cronometra o trovão pro Xavier colocar a perna dele no lugar. Tipo, a criança é extremamente inteligente, mas essa cena só me fez lembrar da cena de beisebol lá de Crepúsculo. Mas é isso. Eu tô muito animado em relação a essa segunda temporada, gostei muito desses 3 primeiros episódios e tô muito animado também para ver para onde que a temporada vai nos levar. É isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desses 3 primeiros episódios da segunda temporada de Paradise. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Compartilha o vídeo com seus amigos, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.